de hoje é coordenativas. As conjunções coordenativas, não há o nosso estudo nessa linguística. Então a conjunção subordinativa, você já total. Na verdade, são integrante e nominativas adverbiais. Caramba, hein, meu companheiro? Vem aqui. Nós temos as conjunções subordinadas, sempre orações subordinadas. Isso, a conjunção integrante adverbiais. Quem faz isso? Coordenativa adverbial. Quando estaremos quando aqui é um temporal, meu companheiro, subordinativa adverbial. Então, subordinativa adverbial temporal, subordinada adverbial. E se eu tenho também uma oração, a parte chamada oração para aqui, que é prova amanhã. Que ele não é subordinativa adverbial. Não tem estruturas aqui, então, como um elemento na aula passada e como aquela da expressão do que dá para eu pegar a cabeça e substituir quero isso. É uma conjunção, uma oração subordinada. E o quero é ação principal, companheiro. Aqui, subordinada substantiva direta. Por quê? Ao verbo da oração principal. E quem quer nesse coisa, então o verbo transige um objeto. Isso é muito difícil. E sanar todas as suas dúvidas de orações a gente traça as diferentes nuances entre e trabalha também macete para classificação subordinada, ainda para da oração subordinada substantiva, né? São 6 na hora que olha, mas é só a gente estudar, ok? Mas vamos continuar. Então vamos lá, ó. Definir, mostrando para você anterior, como é que a gente diz orações subordinadas, a gente identifica através das que e se. Trata que o que por consecutivo não vai ser um que comparativo, que esse se aqui, porque simplesmente toda oração que tem aquele que, toda oração que tem e vai conseguir substituir isso. E ela quer isso. Então, se eu consigo trocar isso, significa que este integrante e ação é subordinada. Agora aqui, ó, todos estavam bem. Dei isso. Então, se a oração e substituir, eu mato que o se conjunção subordinativa. Na verdade, esse se são integrante. Uma oração subordinativa. Muito tranquilo. Não é nenhum. Consigo pegar aquele que toda a oração, mas em que eles, pode ter certeza, nos casos, será conjunção. Agora, vamos brincar com as subordinativas, são aquelas que encabem subordinadas a. Mais uma vez a gente percebe, anterior, que dominar as conjunções, basta fazer aquele quadrinho desde a primeira aula, ok? Nós temos as conjunções subordinativas e os seus valores, se analisar e vai dar estrutura. Frase, eu tenho aqui, porta o barulho a calar, que a gente começa a estrutura, que me remete a um valor temporal. Pensar em tempo é conjunção subordinada temporal. Então, oração é uma oração. E, obviamente, é a nossa oração. Então, coordenativa adverbial que a gente está estudando, temporal. É a mente que indica, ainda que faça direto, meu companheiro, lá nas gramaticais, a gente volta para que você possa entender o processo. Você estudou que existe oposição. Esse valor da oposição, estudou na aula passada, que é a... E eu tenho... são subordinadas, vai olhar agora, que é se ambas indicam o quê? Ambas indicam, eles fazem a mesma coisa. Agora, que elas servem para indicar a oposição. A versativa serve para e a concessiva serve para. Meu companheiro, isso daqui, quantas vezes você esquecer? São as primeiras provas, porque elas são a ação. É com isso aqui que a gente pula a mídia, que a gente manipula. Serve para enfatizar? Serve. Se serve para minimizar o argumento, eu não sei quais foram tantas aulas aí, lembro quais foram os exemplos que vamos aqui trabalhar, a poder perceber desses processos. Sim. Mas a praia. Fui. Praia. Mas eu agora, a conjunção indica a oposição. Ela enfatiza. Onde eu coloco a mais, eu enfatizo muito forte. Consequentemente, eu minimizo. Então, choveu, mais foi a chuva. Importou aí significa que eu feliz. A chuva não chora. Quando eu digo fui à praia, o que ficou aqui em evidência?
e acabou minimizando aí diante de uma pessoa triste, essa pessoa. E aí, ó, atenção à interpretação. As duas frases são iguais na praia. Agora, em interpretação, é difícil que na primeira a gente diz, e na segunda. Aí, Cisne, tem o mesmo valor de ouro em cima dessas construções? Claro que tem. Por exemplo, choveu, mas foi à praia. Ficou evidente. Então, a chuva ficou o que eu quiser manter a mesma interpretação, mas agora não versativa e sim utilizativa, onde colocar a conjunção concessiva. Então eu vou colocar assim, ó, para chovido, praia. E o que a gente fez? A gente colocou minimiza o argumento, do lado fica o quê? Enfatizar chovido. Importa que eu fui a uma terceira frase igual primeira frase, dado conjunções aqui é uma questão de escrituras de frase. Na frase 2, conjunção adversativa que eu uso sentidos. Formação foi diferente. Frase 3, é uma conjunção que me reescrevi de forma, a mesma forma que a frase 1, o sentido. Então, cara, valeu a pena? Então é isso daí. Vamos voltar aqui. A gente coloca a faça disso, este ainda aqui excessiva. E como é que eu percebo conjunções? Mas mesmo que não tinha só, o que importou? O não ter emagrecido. O fato de na questão da dieta ficou minimizado. Não ter emagrecido ficou enfatizado. Utilizando a estrutura, utilizei uma estrutura, então eu utilizei uma tempo e utilizei uma concessão. Então já vimos duas conjunções de valores semânticos. Temporal indica concessão. E aí vamos entender melhor essa uma das melhores armas de um falso CD. Aí a gente está conversando da pena de morte. Diz que tem de ter pena de morte para poder acabar. Aí eu dando razão, mas na verdade minimizar o seu argumento para poder enfatizar o meu. Bora a pena de morte diminuir os nos Estados Unidos diminuiu. Então lá não está diminuindo, vai diminuir. Porque minimizei o seu argumento, um outro argumento. É uma manipulação, uma das maiores. Continua aqui a pegada comigo. Bebi, e aí você vai reparar que aparece o que de conjunção integral. Isso daqui na parte de quando a gente teve a nossa aula de coordenar. Apesar de termos instrução coordenativa, eu tenho que voltar a um subordinativo adverbial. Está atrelado a um tanto, tal. Este aqui vai ser uma consecutiva. Notoriamente as bancas vão trabalhar causa e consequência. E aí, o que é causa? O que é consequência? É o que decorre. Onde é que está a causa? Do lado da consequência, sempre do lado do que? Vi tanto que passei mal, qual é muito? E a consequência? Tranquilo? Beleza? Então, a conjunção consecutiva com o valor semântico de com. Letra D. Por que não? A gente vê. Ou é causal, ou é. Mas para ser explicativo, imperativo. Não aqui, então tem uma relação mais uma vez, e consequência. Só que lá do lado do por. Quando eu digo porque está tossindo, porque não se cuida? Esse cuidado é acontecendo. Então, aquele porquê causal, a conjunção causa. Continua aqui. Se precisa. E aí você vai reparar, não tem como ser uma conjunção. Não dá para eu colocar assim, ó, a não ser que seja a gente está ali num dia. É para eu te telefonar? Mas não é o caso. Não tem como criar fazer isso, ó, telefone-me isso. Não vai fazer o menor sentido. E tem uma situação, que é a situação de condição, a realização de alguma coisa. Se precisar, companheiro, não me telefone. Eu crio uma relação de condição, conjunção ok? Vamos para a próxima. A fim de que. E aí você vai representar a estrutura, essa fim de que. Quando você tem e ortografia, essa estrutura de separadamente indica finalidade, com intuito, com a finalidade. Tanto é que este afim cá pela. E aí vai ficar o para que fôssemos aprovados. Eu tenho uma conjunção que indica tranquilo? Então, fiz tudo como você. Meu companheiro, ele pode ter diversos aqui. Perceber duas, mas eu ainda vejo. Vamos lá, ó. E sou forte como o como da GH. Normalmente, no meio da estrutura, ou conformativo será comparativo. A estrutura é igual. Então, igual aquilo dali. Agora, quando eu não puder pensar, vai ser uma questão de conformidade. É uma questão de conformidade. Pronto, acabou. Fiz tudo como você. Então, não dá a questão da igualdade aqui, dizendo igual o outro, como o outro mandou. Como o outro me orientou. Então, conformidade. Parte como um touro. Então, Então, aqui dá para igualdade. Então, a conjunção compara, ela que indica a com. Mas vamos ver todas. Acompanha comigo, ó.
ele pode ser, acabou de ver, e ele pode ser com causal, quando ele estiver no início, assim, ó, como, fui. Tem uma relação de causa e consequência, e a consequência, eu não ia 6, ou é comparativo, ou é assim, ó, Pelé é bonito. Não, Pelé joga como Martins. Então isso significa que o Pelé joga, porque ele joga como eu. Quando eu digo Pelé, eu posso pensar na questão de um ou outro, então é ativo. Mas se eu falar assim, ó, joga como zagueiro, orientou. Então joga como o Zagallo, joga conforme o Zagallo orientou. Então pensar na questão da igualdade, que ele é um como com, tranquilo? Beleza? Então tá? Então vamos lá, A próxima agora que indica a finalidade, já que a gente já matou, né? Então só falta mais uma, já deve estar de final, e realmente ó. Engordo, então vou crescendo e vou em peso. Então aqui é uma estrutura proporcional, que indica proporcionalidade, processo gradativo. Estão na NGB, ou seja, as conjunções, elas que indicam lugar e as com modo. Então aqui pode haver honra, então aqui a gente tem uma conjunção lugar. E eu coloco assim, ó, dançassem o chão, dançava. É comum? Não. Na verdade, é muito comum, elas nativas e as 9 subordinadas. Mas pode ser que aconteça um hábito das bancas, duas concepções. É uma do dia a dia. Vamos lá. Observação aqui importante, galera, que quando a gente fala, a gente tem a oração subordinada, vem a oração subordinada, fala em oração subordinada, é aquela que nós teremos e o verbo conjugado, vai ver o verbo flexionado ali, fala em oração reduzida. Na verdade, a estrutura das formas nominais, aqui eu não coloquei, o gerúndio, o particípio, o particípio com aquela terminação e o infinitivo com aquela terminação. AR, tranquilo? Então vamos lá, mesmo estudando que a terminação em N tem uma estrutura em que o verbo não foi cultura nominal. Então eu tenho uma oração reduzida. Aqui no mesmo estudando, dá ou não dá para perceber e que aqui eu enfatizo esta estrutura, ação subordinada concessiva de gerúndio. Não é verdade, mas os bois. Então vamos lá. Abrir a porta. Reparem que o verbo aqui ele está em sua forma com a terminação então aqui mais uma vez reduzida. E quando eu vi o acidente, porta. Assim que quando eu abrir a porta, eu tenho uma oração adverbial reduzida de nome assustador, camarada. Próximo trabalho, caramba, eu tenho uma oração recípio, mas esta oração ela é daria para eu pensar em dois, para pensar na concepção e daria para pensar também porque eu poderia dizer assim, caso terminem o trabalho, se terminarem o trabalho, eu crio uma relação de tempo. Terminar o trabalho poderia ser uma oração verbial temporal ou então uma oração verbial condicional de particípio. Precisando de ajuda e mais estrutura que é ambígua. Eu tenho uma coordenada reduzida, mas ela pode ser também funcional. De ajuda, né? Se precisarem de telefone-me. Caso precisem de ajuda, telefone. Cria uma relação condicional, uma relação temporal. Precisarem de ajuda, então eu tenho uma relação. Provavelmente, trabalhar uma concepção assim, desenvolver, ou então ele pode ficar. Para identificar é muito, porque na hora que você visualizar, tá? Nas formas nome gerúndio, infinitivo, e que não aparece a conjunção que eu pedi para você fazer, reduzida. Tem de ter a conjunção verbial, ou então o famoso que, pronome que, conjunção integrante. Visualiza o que? Se você não vê nativa adverbial, pode reduzida. Vamos começar a brincar. Vamos fazer uma questão. Depois a gente faz questão de prova, tá? Classifica as orações subordinadas atacadas. Deixa eu beber uma água aqui. Você passou na minha vida, então eu tô a um vadio vendaval. É um como contivo. Pode anotar aí. Então,
Na 2, sentenças, uma que e outra que é encabeçada pelo se. Depois que a tarde nos trouxesse, eu não resistiria. Que é uma parte. E na parte que tem esse se, eu não resistiria. Então eu tenho um se. Aí, quero que você me que as mais se encontrar. Que é uma estrutura ali tem uma relação de causa que a gente não vai mais se encontrar. Faça-me um favor. Né? Próxima, 4. E seus caminhos, caminhos. Né, música? Eu acho até que eu troquei, né? Caminhos no lugar de um dos temas. O que importa aqui, sempre vai ser uma construção com. A gente tem uma oração com, né? Tranquilo. E para ficar por meu lugar, o onde marca uma concepção lugar. Então é locativo. O lugar, como eu já disse a você, é causal ou explicativo. Ele com certeza, normalmente será, não deu para ficar porque aqui é causa e consequência. Por a consequência é o não ficar. O camarada estava, tranquilo? Porque Olha a próxima. Aguarda regato até que... E aí muito candidato a relação de condição. O que é a condição? Realização de alguma coisa. Eu já estou guardando e eu vou fazer isso que alguém me traga até que nesta estrutura temporal. Temporal. Olha a próxima aí. Porque está... Caramba, essa daí eu quero mostrar para... Porque estava parada. Ia ter também elou-se fosse. Então pode ser uma maldade, companheiro. Por quê? Você vai olhar para o porquê, pensar naquela concepção imperativa. Se não for, eu tenho por vez em quando o camarada pode tirar tudo bem, ó. Ajuda. Eu tenho realmente uma relação de causa. Só que aí pensa comigo. Olhou-se porque fosse curado. Será que tem o mesmo valor? Vamos imaginar. Causa e consequência lá até ter. Mas o valor, aquele valor que a gente vê de... Não. Pensa comigo. Pessoa, doente. Frase. Pessoa, ela já está curada. Então, para agradar. Então, é uma relação de causa e consequência. Causa e a consequência. Porque ele é causa. Ajoelhou-se porque fosse curado. Aqui a pessoa já está doente. Ela ainda está doente. A pessoa está objetivo de ser curada, Então, este porquê é causal. Ele é um porquê Ele é um porquê final. Até dá para fazer o seguinte: dá pelo ajoelhou-se parada. Então, que pelo para quê não é muito comum, não. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver nossas frases que a gente já estava. 8. Esforçou-se. Então, quanto a gente tem uma relação de... Eu estou me esforçando da anterior. É uma relação de comparativa. A próxima está se tanto que é o que a gente frisou. Toda vez que é o que, não é o quanto não. Antes dele apareceu como tanto, tal, tão, tem uma relação de causa e consequência. A causa do lado, a consequência do lado do que? Uma conjunção que é aquela, obviamente, sequência. Quanto mais fica, então olha a relação desse crescimento. Então, que é a proporcionalidade. Olha essas duas últimas frases. Tem a expressão desde que. Em uma eu digo, desde que terminou a faculdade, era um automóvel desde que ter. Cuidado, são que pode modificar o contexto. Quando desde que terminou, trabalhando um valor temporal. Então vamos lá. Tempo. Ganhará um automóvel na faculdade, ou seja, ele termine a faculdade. Então, aqui, termine a faculdade é um estudo adicional, ou seja, é uma conjunção, consequência não, né? Condição. A gente fez esse exercício, a gente vai fazer de provas de concursos públicos, dizem como é que o camarada cobra isso. Então, vamos lá. Tranquilas, fáceis, meu companheiro. Antes de eu fazer a primeira questão, acaso dele de ter a memória fraca traz uma ideia de... Eu nem coloquei o texto aqui, de base para análise. Vocês vão reparar que até está completa. Porque isso para a gente é o que nós analisamos, tanto junções coordenativas quanto junções subordinativas, até mesmo elementa a outra. Algumas conjunções são pouquíssimas, como pois, como de que. Elas são... Agora, tem outras mesmo valor. E o será uma conjunção com questão da oposição. Mas é uma conjunção com... Se está pedindo para eu trocar, tenha a ideia quanto, só pode ser e.
indica concessão. Nem pediu para marcar o valor semântico. É a ideia de concessão. Vamos para a segunda questão. A questão está assim, ó. Ao tempo de Pilatos e de James Joyce, escritos, que é uma intertextual Odisseia de Homero. Show, esse escritor vale a pena. Ao tempo de Pilatos e Joyce, a linguagem, mas além da palavra impressa, ela cidade e da perenidade. Os termos em cima têm equivalência de. Novamente a gente vai seguir a ordem. Tempo, mais e além da banheiro. Mata comigo, ó. Fica o quê? Tempo. A gente já viu. Ele a diversidade, ache. E o além. Então tá indicando o quê? Uma ação. Então, vamos lá, ó. Primeira, diversidade. Terceira, então gabarito é a letra. Pô, questão mole, né? Tempo, o camarada jamais. Normalmente tem candidato que pensa muito fácil, acredite em você. Aquilo que você estudou mesmo, tá? Para a próxima aí. A próxima tá assim. No texto, a língua que se considera as coisas úteis, como negritado, segundo Cunha, Celso Cunha e Lidley 2009, por que é citado aqui? Não, a questão não é de 2009. Celso Cunha do Lidley Cinto de 2009. Aí qual é o valor semântico, ou seja, do termo negrito? Tem um valor de quê? Construção linguística que vamos logo matar, para a gente não ter. É um se condidade indica condição, ó. A língua, mas ela só será um bem considerarmos ao homem. Então tem um B, sintagma ativo, que é ativa. Não, é condição. Conectivo com valor de condição indica uma hipótese. O valor da condição aqui é hipotético. Afinal, a gente só vai com a língua que falamos se bens, as coisas trabalhando uma relação. Se realmente eu trabalhasse, trabalhar a então realmente situação hipotética sem sombra de dúvidas. E receber mensagens humana presente em sociedades adquiriram complexidade. Assim, homens obteve controle que a sua aldeia surgiu de comunicação entre os pontos diversos. A substituição de alterações originais do texto são as normas gramaticais. O camarada pensa assim, porra, claro que vai provocar. Ele não pediu. Ele pediu para trocar apenas o pelo que. Então faz o seguinte aqui e botar um que. E na hora que eu respondo, obviamente, aí você pensa assim, mas já viu que ele também pode. Então, olha só, encaminhar e responder uma necessidade humana presente que desde quando o relativo grau de complexidade temporal é mantido, quando pelo desde que eu não vou ter nenhuma normas gramaticais e inteiro sentido, ou seja, informações originais do texto, dizendo que vai alterar. A questão 4, ela está ok? Então é isso, meu companheiro. Mensagem para você como é. Então, acontecer. Porque ai do céu é a... Não é verdade, assassinas, né? Se der uma chola, cai Pelé. Então, meu parceiro, não espere que na sua vida, se você tem de plantar hoje para colher no futuro, isso serve não só para a idade, serve para qualquer coisa na hora. A gente é penalizar ou simplesmente se eu quero coisas boas, quero passar num concurso público, ninguém consegue uma vaga de excelência apenas dando todas as noites. Cara, muito devoto a Cristo, missa, ou então eu parto sempre ali presente, e eu peço sempre para o público, e eu não passo, se estuda quantas horas por dia? Eu fiz só estava bom. Não, meu companheiro. E enquanto você prova, repetir, ser chato. Você tem de ser mais vezes. Você estará. Então é isso, meu companheiro. A aula, porque a gente faz com... Já está tarde, tem que voltar para a patroa. Línguas total, né? A patroa tá aí, ó. Ida em paz. E a nossa próxima aula é nada. Até... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar,
clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.